Olá, a gente vai começar hoje a falar um pouco sobre a história do Brasil. Dentro do contexto da história do Brasil, nós vamos falar primeiramente do Brasil colônia. Dentro do Brasil colônia, a gente vai falar hoje sobre o sistema colonial e, obviamente, também sobre a economia colonial até a parte da invasão holandesa no Brasil. Após a invasão holandesa, a gente vai ver na parte 2, certo? Dentro desse contexto, quando a gente estuda a economia brasileira, né, a economia colonial do Brasil, a gente se pergunta muitas vezes por que falar em descobrimento do Brasil. A gente não pode falar em descobrimento do Brasil, por quê? Porque as terras que aqui, né, nós moramos, elas já eram ocupadas antes da chegada dos portugueses. Né? Então a América Portuguesa, antes de 1500, já era um território ocupado, já existiam diversas sociedades indígenas morando aqui. Né? Então existiam, por exemplo, os tupis-guaranis, os goitacazes, os aimorés, os tremembés, diversas sociedades viviam nesse território. Então a gente não pode falar em descobrimento do Brasil. Nós podemos falar em invasão do território, certo? Mas descobrimento do Brasil, isso ficaria equivocado, porque aqui já era um território ocupado por diversas populações. Os relatos dessa época, ali antes de 1500 e um pouquinho, né, depois disso, eles são bastante imprecisos e também bastante carregados de preconceito, como por exemplo a própria Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Então nesses relatos, os indígenas eles teriam basicamente duas grandes qualidades: as qualidades negativas e as qualidades positivas. E essas qualidades elas seriam dimensionadas a partir do momento em que esses indígenas seriam resistentes ou não a essa dominação portuguesa. Então, se o indígena fosse resistente a essa dominação, eles diriam que seria uma qualidade negativa do indígena. Se ele fosse favorável a essa dominação de alguma forma, então eles chamariam isso de qualidade positiva dessa população indígena que aqui morava. Então, a gente também falar indígena, né, é uma questão um pouco generalista, porque a gente sabe que existem diversas populações e não necessariamente uma população seja igual à outra. E quem eram esses indígenas? Quantos eram esses indígenas? Não existe um número correto para quantificar as populações indígenas antes e durante a dominação portuguesa sobre o território brasileiro. A gente estima-se mais ou menos ali entre 2 e 5 milhões de indígenas, mas não tem como a gente bater o martelo de fato, porque não tinha como você calcular, quantificar essa população naquele período. Então, nos slides que estou mostrando aqui para vocês, certo? Vocês podem baixar eles pelo link que vai estar descrito aqui embaixo. Então, eu coloquei diversos mapas, né, diversas imagens que vai mostrar para vocês aproximadamente onde cada tribo, né, cada aldeia, cada indígena, cada população ficava no nosso território. E aqui eu também coloquei para vocês mais ou menos como que viviam, né, sobretudo os tupis, né, que tiveram um grande contato com os portugueses nesse período. Eles viviam basicamente da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. E eles tinham uma economia basicamente de subsistência. Ou seja, eles tentavam basicamente produzir aquilo que eles necessitavam. E eles também tinham pouco comércio entre as aldeias. Não quer dizer que não existia comércio entre as aldeias. Existia, mas era basicamente pequeno, certo? E eles também eram basicamente seminômades, certo? Como assim seminômades? Então, quando se esgotava recursos de determinada área, eles mudavam provisoriamente, né, para outro território, ou até mesmo mudavam definitivamente para um outro território. Após 1500, com a chegada dos portugueses aqui na América, vai ter diversas tentativas de início de exploração do nosso território. Então, após esse descobrimento, o Brasil não provocou um grande entusiasmo, né, para os portugueses, mesmo porque em 1498 Vasco da Gama havia chegado às Índias. Então o comércio com as Índias ele era muito mais vantajoso para os portugueses do que o comércio, né, tentando vir aqui para o Brasil. E por vários anos o Brasil, pelos portugueses, acreditava-se que aqui seria uma grande ilha, né, não seria basicamente um grande território. E aqui era uma terra de atrações exóticas, né? A terra dos papagaios, a terra dos índios, a terra das araras. Então eles não viam aqui
como um grande atrativo comercial de exploração, mesmo porque o comércio com a África, com as feitorias, e o comércio com as Índias era muito mais lucrativo para os portugueses. E aqui a gente vai ter alguns nomezinhos, né, como por exemplo a terra de Vera Cruz e posteriormente terra de Santa Cruz. A primeira forma de exploração colonial aqui no Brasil, né, como a gente já viu isso também, vai ser a questão da exploração do pau-brasil. Dentro dessa questão da exploração do pau-brasil, ela vai ser muito baseada no escambo, né? Ou seja, existia a troca entre quinquilharias que os portugueses traziam e a população indígena explorava essa madeira e fazia essa troca. E o Brasil era, de fato, considerado um ponto de descanso, ou seja, os portugueses vinham aqui e daqui partiam para as Índias. E a possível passagem também para o Oriente, através, né, da América. Ou seja, como não tinha descoberto ainda todo o continente americano, eles acreditavam que poderiam descobrir um novo caminho para chegar à América Espanhola e até mesmo um novo caminho para as Índias. A partir de Martim Afonso de Souza, o Brasil ele vai ser dividido por uma questão chamada capitanias hereditárias, certo? A expedição de Martim Afonso de Souza, ela tinha como objetivo patrulhar, estabelecer de fato uma colônia, explorar a terra e a sua efetiva ocupação. Esse território explorado ali pela costa por Martim Afonso de Souza, ele não vai ser de fato ainda explorado pelos portugueses, porque ainda ali no início dos anos 1500 era muito mais lucrativo o comércio com as Índias. E aí vai ser dividido esse território em 15 capitanias. Essas capitanias, cada capitania vai receber um capitão donatário, que geralmente eram membros da pequena nobreza, comerciantes, e eles tinham a posse da terra, mas eles não tinham a propriedade. Ou seja, a propriedade dessa terra ainda era uma propriedade da coroa portuguesa, não era uma propriedade privada desses comerciantes. Entretanto, eles poderiam arrecadar os impostos, administrar o território, eles tinham monopólio da justiça, eles podiam fundar vilas, eles podiam doar sesmarias, que são basicamente grandes fazendas, grandes latifúndios, eles podiam criar milícias, ou seja, esses capitães donatários seriam os administradores das capitanias hereditárias. Porém, obviamente, por ser uma colônia, essa capitania ela ainda seria, teria o controle da coroa portuguesa. Ou seja, só quem poderia instituir capitanias hereditárias era a própria coroa portuguesa. Eles teriam monopólio das drogas do sertão e das especiarias, ou seja, aqueles produtos interessantes para a coroa portuguesa que dava lucro para a coroa portuguesa. Quem teria esse controle seria a própria coroa, o próprio rei. A justiça em caso de morte, de crime de lesa majestade, quem teria o controle sobre essa aplicação seria também a coroa portuguesa. E existia também funcionários responsáveis por essa fiscalização, ou seja, o rei também mandava funcionários para administrar esse território. Grande parte das capitanias hereditárias fracassaram, somente duas tiveram êxito, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, nós vamos ver posteriormente. As capitanias elas fracassaram basicamente por quê? Falta de recursos. As pessoas, os capitães donatários que vieram para cá, eles não tinham a condição econômica de controlar esse grande território, desentendimentos internos, brigas entre as capitanias, a própria resistência indígena foi fortíssima nesse período, a inexperiência desses capitães donatários que vieram para cá e diversos outros fatores, como por exemplo a dificuldade de comunicação entre elas, a própria falta de apoio da coroa portuguesa para com os capitães donatários. E aí, após esses fracassos das capitanias hereditárias, Dom João III, o rei de Portugal na época, ele vai passar por alguns períodos turbulentos, como por exemplo, crise com o comércio nas Índias, vai ter várias derrotas militares no Marrocos e a América Espanhola vai estar de vento em polpa. Por quê? Porque eles vão ter descoberto diversas minas de exploração de prata, inclusive a mina de Potosí, que era uma grande montanha de prata. Então o reino espanhol ficou bastante rico nesse período. Lembra das características mercantilistas. Dentro do absolutismo, a sua política econômica mercantilista, um país era considerado rico a partir dos seus metais preciosos. Enquanto Portugal estava em declínio,
no comércio com as especiarias, a Espanha estava em franca ascensão a partir dessa exploração de metal precioso. E aí, a ideia de criar um governo geral na América Portuguesa era para ter uma organização administrativa nesse território. E outro fator importante, como consequência desse processo, obteve-se, além dessa organização administrativa, uma centralização, ou seja, as ideias e as práticas econômicas, as práticas políticas, as ordens políticas, elas vão sair a partir dessa centralização política do governo geral. Tomé de Souza, né, vai ser o nosso primeiro governador geral, vai favorecer a construção da cidade de Salvador e ela vai ser nossa capital até o ano de 1763, né, quando aí ela vai ser transportada, né, a capital transferida para o Rio de Janeiro, na época da exploração do ouro. E aí o governo geral ele vai ter 3 grandes auxiliares na sua estrutura, que é o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor, certo? E além disso tinha também as câmaras municipais. Era basicamente a estrutura administrativa desse governo geral. Junto com Tomé de Souza, vai vir também os primeiros jesuítas. Lembra na nossa última aula que a gente falou sobre a Contra-Reforma, ou seja, dentro da Reforma Protestante, a Igreja Católica vai praticar o que nós vamos chamar de Contra-Reforma, que era uma tentativa de fortalecer a Igreja Católica e ampliar a quantidade de fiéis, ou seja, utilizar essas terras conquistadas pelas monarquias europeias para aumentar os números de fiéis católicos. E aí os jesuítas vão vir para a América, sobretudo aqui no Brasil, com Manuel de Nóbrega. A grande intenção dele era o quê? Era catequizar os indígenas, disciplinar o baixo clero que aqui vivia, certo? E também organizar o bispado de Salvador, né? Ou seja, organizar essa administração política religiosa dentro da colônia, a partir da questão da colonização efetiva, política, mas também de uma colonização cultural, ou seja, a união do Estado com o clero, que a gente viu também nas aulas sobre monarquias absolutistas. E aí a consolidação da colonização ela vai se dar da seguinte forma: a colônia ela era obrigada a fornecer matérias-primas para a sua metrópole, ou seja, dentro do pacto colonial, dentro da nossa colônia de exploração, a gente tinha que fornecer a matéria-prima para a colônia, para a metrópole. Ou seja, nós como colônia, nós tínhamos que fornecer, por exemplo, para Portugal, nossos metais preciosos, apesar de que no Brasil, no primeiro momento, não vai ser descoberto metal precioso só vai ser descoberto um século depois. As especiarias, as drogas do sertão, né, a própria farinha de mandioca, o próprio pau-brasil, certo? Seria parte dessas drogas do sertão, seria parte dessas especiarias. A exploração das grandes fazendas, né, dos grandes latifúndios, é uma característica muito presente dentro do Pacto Colonial, ou seja, as fazendas eram voltadas para a produção, para o mercado externo, ou seja, produzir em grande escala, geralmente monocultura, né, nós vamos ver com a produção da cana-de-açúcar, e aí dentro dos latifúndios. O pequeno proprietário, essas pequenas fazendas, elas não eram incentivadas no nosso território e mal davam para o abastecimento do comércio interno. Ou seja, a fome, a falta de recursos aqui era enorme. E aí, dentro desse período, uma das características importantes para o mercantilismo, dentro do mercantilismo, o pacto colonial no Brasil, vai ser a questão da escravidão, ou o trabalho compulsório, né? Ou seja, não havia na concepção mercantilista uma grande oferta de trabalhadores assalariados. Uai, como assim? Porque para eles esse trabalho não seria conveniente. Não era economicamente viável para eles trazerem trabalhadores europeus para vir para cá, porque o salário teria que ser alto e os custos dessa viagem também seriam altíssimos. E o trabalhador assalariado, quando chegasse aqui, ele não ia aceitar as condições e, obviamente, ia procurar novas formas de sustento. Então, o que os portugueses vão fazer? Vão primeiramente escravizar a população indígena, forçando-os a trabalhar, certo? E posteriormente vão escravizar também a população, parte da população africana, trazendo eles para cá. Os índios, né, não vão ser tão escravizados nesse período quanto o escravo negro, o escravizado africano. Por quê?
porque vai ser interesse da igreja fazer com que esses indígenas se convertam ao cristianismo, tornando-se assim novos cristãos, certo? Fazendo deles cristãos dentro da concepção da reforma, da contra-reforma. Existiam guerras constantes entre eles. Os indígenas aqui fugiam bastante. Claro, eles não vão aceitar, obviamente, a sua condição de escravo, isso é lógico. E outra coisa importante também nesse período foi a catástrofe demográfica. A grande quantidade de indígenas brasileiros que morreram em decorrência das doenças que os portugueses trouxeram para cá, como, por exemplo, o sarampo, a varíola, a própria gripe. Então, grande parte dos nossos indígenas, milhares e milhares e milhares deles, morreram em decorrência dessas doenças. Mas eles também eram escravizados. Mesmo a igreja, entre aspas, protegendo esse indígena, porque ela protegia para ser trabalhadores dentro das missões. Nós vamos ver isso posteriormente. Existia também a guerra justa. Quando esse indígena se rebelava ou lutava contra alguma capitania hereditária, por exemplo, algum território brasileiro, eles poderiam ser escravizados, certo? E aí, por que vai ser trazido para cá milhões e milhões de escravos vindos da África, né, dessa população que foi escravizada na África? Acredita-se que foram basicamente aproximadamente 4 milhões, né, de africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil. Dentro desse período, o que acontece? O valor mercantil do escravo ele era muito alto, ou seja, para o português capturar e comprar o escravo e depois vendê-lo nas suas colônias era muito lucrativo, coisa que não era tão lucrativo quanto o indígena, certo? E trazer esse escravo vindo da África, a diminuição da quantidade de fugas seria maior. Por quê? Porque eles estariam separados arbitrariamente da sua população, eles seriam misturados, colocados com pessoas que eles não conheciam, eles iam de diversas regiões da África que não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura. Eles também não tinham a relação... Eles não tinham a relação de pertencimento à terra, ou seja, eles não conheciam o território, a fuga seria diminuída. Porém, obviamente, eles resistiram bastante a essa questão do trabalho escravo. Nós vamos ter uma aula específica sobre a resistência da escravidão e a forma que eles resistiam, certo? Então existia resistência ao trabalho, os próprios quilombos, as diversas agressões que eles praticavam também contra os seus senhores, ou seja, o escravo africano ele não foi submisso, certo? Ele também participou de diversas revoltas dentro do nosso território. E a coroa e a igreja estavam juntas nessa economia escravista. Existiam argumentos que diziam que que o negro africano ele era racionalmente inferior ao branco europeu e que eles seriam civilizados dentro do processo da escravidão, né, um argumento completamente equivocado, e eles seriam salvos pela verdadeira religião que seria a cristã, certo? E eles eram considerados juridicamente uma coisa e não uma pessoa. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma aula específica falando sobre a resistência à escravidão praticada por esse negro escravizado. E aí, o que é o exclusivo colonial? Ou o que é essa ideia de pacto colonial? Dentro dessa concepção do exclusivo colonial, toda a colônia ela deveria contribuir para a autossuficiência da metrópole, ou seja, a colônia fazia parte da economia da metrópole, ela não tinha economia própria. Tudo que era produzido na colônia tinha que ser enviado para a metrópole. E aí dentro do pacto colonial, o que existia? Impedir o comércio com navios estrangeiros, ou seja, no nosso caso, que pertencíamos a Portugal, nós deveríamos comercializar somente com navios portugueses, certo? Com portugueses. E, caso fosse autorizado, com nações amigas, certo? Mas, dentro do pacto colonial, a ideia da produção ser toda comercializada com os portugueses. E consumir somente os produtos que vinham da metrópole. E o mais importante, vender também somente para a metrópole, no nosso caso, Portugal. E dentro desse contexto também nós não temos a concepção de cidadania. Não existia para a gente ainda esse conceito de cidadania. Todos éramos súditos e deveríamos total obediência ao rei e à igreja, né? No caso o Papa.
Quais eram as funções, né, do Estado? O Estado ele deveria garantir a soberania da coroa sobre a colônia e a igreja deveria controlar as almas por meio do medo, por meio da religião, por meio da cultura. As instituições da administração colonial, elas vão ser basicamente aquelas que a gente viu no começo. Existia o governador-geral, a justiça era promovida pelo ouvidor-mor, que possuía também os tribunais de relação, a justiça da fazenda e as câmaras municipais. Dentro desse contexto, quem podia votar nessas instituições, sobretudo na Câmara Municipal? Eram os homens bons. Quem eram considerados esses homens bons? Eram homens proprietários de terra, de origem portuguesa, brancos e católicos. Qualquer um que não se encaixasse nessa descrição não era considerado bons. Ou seja, mestiços, índios, negros não eram considerados homens bons, as mulheres também não eram consideradas e só quem podia votar era essa população. A divisão social ela vai ser uma divisão bem racista no período. Existiam os impuros, que eram os cristãos novos, os negros, índios, mestiços. Eles não poderiam ocupar cargo no governo, nem receber título de nobreza e nem participar de ordens de prestígio. Existiam aqueles livres, né, a população livre, que eram todos aqueles que não eram escravos e possuíam alguns direitos, né, como os direitos, pois eram considerados pessoas. Já os escravos, eles não tinham direito nenhum, porque eles nem eram considerados pessoas, eles eram considerados coisa, considerados propriedade. E aí dentro dos escravos existia também uma divisão, como por exemplo os escravos boçais, que eram aqueles escravos recém-chegados da África, né, que nem falavam português, o ladino, que eram forçados a se adaptar à cultura portuguesa, né, à cultura colonial, os crioulos, que eram nascidos no Brasil, né, nascidos na colônia, e tinha também os escravos de ganho, que geralmente trabalhavam nas vilas, nas cidades. As atividades econômicas dentro da nossa colônia, ela vai ser primeiramente a exploração do pau-brasil, posteriormente a produção e a economia açucareira. Dentro dessa produção e da economia açucareira, a gente vai ter dois grandes polos, que é Pernambuco e São Vicente. São as regiões que vão ter, né, um acesso ao mar, vai ter um bom solo para o plantio e um fácil escoamento da produção. Dentro dessa estrutura do engenho, nós vamos ter o engenho propriamente dito, certo? Né, que é a moenda, a plantação da cana, né, o gado, os pastos, a senzala e a casa grande. Nós não podemos falar na ideia de ciclo econômico, porque o ciclo dá a ideia de começo, meio e fim. Dentro da economia açucareira, a gente tem períodos de ascensão e períodos de queda, certo? Mas a gente não dá a ideia de ciclo, ok? Vamos falar de economia açucareira, não de ciclo do açúcar. E essa expansão da economia açucareira, ela vai basicamente ali do ano de 1570 até o ano de 1620. Posteriormente a isso, o açúcar vai manter ainda uma grande produção no Brasil, mas vai ser substituído como produto principal a exploração dos metais preciosos, com a descoberta do ouro, né, na região de Minas Gerais, na região do Goiás, na região de Mato Grosso, certo? Nós vamos ver isso na parte 2. A pecuária ela também vai ser importantíssima para a expansão da economia colonial por dois fatores. Primeiro, pela diversidade econômica que vai existir aqui, e segundo, pela ampliação do nosso território. Foi proibida a questão da pecuária no litoral do nosso território, né, porque era um território exclusivo para a produção de açúcar. Então, os pastos eles foram colocados para depois da zona de plantação da cana-de-açúcar. E aí a gente tem a expansão do nosso território, que vai do litoral até, né, do Rio São Francisco também, passando pelo Rio Tocantins, passando pelo Rio Araguaia, ou seja, são grandes rios importantíssimos para a economia colonial brasileira e são importantes para nós até hoje. E dentro dessa pecuária, nós também vamos ter a manutenção da mão de obra escrava e a manutenção também dos latifúndios. No nosso território, sofremos diversas invasões. A gente sofreu com as invasões francesas no início da colonização, nos anos 1500. Eles vão invadir o território, no caso, onde hoje é o Rio de Janeiro. Também vão invadir o território onde hoje é o Maranhão. Mas uma das invasões mais importantes que nós sofremos nesse período foi a invasão dos holandeses. Quais são os grandes antecedentes dessa invasão? Primeiramente, a União Ibérica, né, que aconteceu ali por volta do ano de 1580 e vai durar até o ano de 1640.
na linhagem das formações das monarquias europeias, nós vimos lá na época do feudalismo, os casamentos entre os nobres eram muito fortes. Ou seja, a nobreza portuguesa casava-se com os herdeiros da nobreza espanhola, que por sua vez casavam-se com os herdeiros da nobreza da família dos austríacos, que casava com a nobreza da família francesa, que casava com a nobreza inglesa. Ou seja, as nobrezas elas casavam-se entre si. Numa desses casamentos, o herdeiro do trono português acabou sendo o rei francês, o rei espanhol, certo? E aí vai dar início à união dessas duas coroas. Daí o nome União Ibérica, né? Ou seja, a união da monarquia portuguesa e francesa. Nesse período, né, já estava tendo uma disputa muito grande pela produção de açúcar, inclusive com os holandeses. Mas o que os holandeses têm a ver com isso? Eles tinham uma disputa muito forte com os espanhóis. A partir do momento em que ocorre essa União Ibérica, que a América Portuguesa passa a ser também a América Espanhola, devido à União Ibérica, os holandeses vão invadir o nosso território pela disputa comercial que eles tinham com a Espanha. Então eles invadem o nosso território pela disputa que eles tinham com a Espanha, porque passou a ser um território espanhol o Nordeste brasileiro. E eles vão invadir esse território pelo controle da produção de açúcar e também pelo controle do tráfico de escravos. Eles vão invadir Salvador no ano de 1624, mas a resistência vai ser bastante grande e eles vão ser expulsos, né, de Salvador do ano de 1625. Posteriormente, eles vão invadir o Pernambuco, e aí vai ser uma invasão bem longa, eles vão ficar 24 anos basicamente no nosso território, ali no território do Nordeste brasileiro, que vai desde o Ceará até o Rio São Francisco. Lembrando que nos slides tem a imagem, certo? Vocês vão acompanhando as explicações pelos slides, que todos os slides têm as imagens daquilo que eu estou falando. E aí, dentro desse período, um dos grandes governantes do Nordeste brasileiro, né, do Nordeste holandês, vai ser o Maurício de Nassau. Ele vai conceder engenhos, né, crédito aos engenhos que tinham sido abandonados, ele vai incentivar a produção local, ou seja, o pequeno proprietário, vai conceder liberdade religiosa, tolerância religiosa, vão ser construídas 2 sinagogas, né, no Pernambuco, vão vir para o Brasil artistas, naturalistas, letrados, para o Brasil holandês, né, lá no Nordeste brasileiro. Vai fazer uma grande reforma na cidade de Recife. Recife vai passar a ser a capital de Pernambuco. Porém, vai ter um grande desentendimento com a Companhia das Índias Ocidentais, né? A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que era a companhia da qual ele fazia parte. E aí ele vai ser obrigado a retornar para a Holanda no ano de 1644. O fim do domínio holandês ele vai começar a partir do fim da União Ibérica, em 1640. Portugal retoma a coroa, retoma a ser um país com a coroa independente da Espanha, e ele, obviamente, quer o Nordeste brasileiro de volta. Portugal estava quebrado economicamente, tinha perdido diversas colônias e precisava de dinheiro para manter a sua estrutura governamental. E aí, a Companhia das Índias Ocidentais também está em crise, né? Ele também perdeu diversas colônias, diversas batalhas, entraram em guerra contra os ingleses em 1652, e eles também tinham um lucro muito maior com o sal. E aí, uma parcela também dos holandeses eram favoráveis à paz com Portugal, porque eles não tinham inimizade, eles tinham inimizade com os espanhóis. E aí, quando foi em 1654, os holandeses de fato são expulsos do Nordeste brasileiro e eles vão construir a sua indústria açucareira também nas Antilhas, né, nas ilhas do Caribe. E aí eu coloquei aqui no final dos slides alguns links para que vocês possam acompanhar, né? São 21 filmes que vão contar um pouquinho a história do Brasil colonial. São 21 filmes, entre filmes e séries, seriados, e alguns links com algumas curiosidades históricas, ok? Na próxima parte, nós vamos falar a partir das entradas e das bandeiras. Obrigado, tchau, tchau.